Falei para você que eu teria que falar em alguns dias. Eu gostaria de ler um versículo que está lá em Salmos. Obrigado, Milena. Que está em Salmos, deixa eu só ver aqui. Salmos 14, verso 1. Aleluia. Irei falar alguns minutos e provavelmente terei que continuar depois. Amém? Esse verso diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Só o 1. Diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Eu gostaria de pedir que você feche seus olhos, amém? E peça que o Espírito Santo venha descortinar a revelação, trazer graça sobre o seu coração, acrescentar graça sobre o seu coração nessa noite. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu me coloco aqui junto com a igreja, diante do Senhor, pedindo que o Senhor traga sobre nós o conhecimento, o entendimento, a convicção, a revelação daquilo que o Senhor quer transferir para o nosso coração nessa noite. Assim eu oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o tema dessa palavra é: a minha fé não é absurda. Lembra que eu falei isso para os irmãos? Mas não falei, né? Não deu para continuar. A Andressa perguntou: pastor, tem um esboço? Eu falei: não tem, né? Porque o Senhor deu na hora ali, acrescentou algumas coisas. Mas o que eu quero falar para os irmãos nesses minutos, né? E eu vou começar aqui, termino semana que vem, é que você não é uma pessoa boba, amém? Você não é uma pessoa tola, você está aqui porque você é inteligente. Lembra que eu fiz o teatro aqui com o pastor Evandro, né? Você está aqui porque você é inteligente, né? Você está aqui porque você tem uma fé viva, né? Você está aqui porque você não tem crendice, né? Essas crenças bobas. Não, você está aqui, irmão, porque você é alguém que crê num Deus vivo. Amém? E eu falei para os irmãos, né? Alguém pode chegar para você, um amigo, alguém, colega seu, e falar com você: olha, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. E você fala: mas eu acredito. Aí ele pode até pedir provas, você talvez não consiga ter argumentos nem provas para mostrar a existência de Deus. Eu falei para você que a Bíblia não diz que Deus existe, nunca disse, porque Deus existe e isso é um fato. Isso é uma verdade que não pode mudar, né? É como eu quisesse falar para você que essa parede não existe, você ia dizer: não, ele está ficando louco, né? Está ali. Então, para nós, é uma verdade absoluta: Deus existe, amém? E o que me moveu a ministrar sobre esse tema, a trazer essa palavra, né? E vai ser uma série, né? Teremos 3 domingos seguidos para falar sobre isso. O que me moveu para falar sobre isso, irmãos, é que nós vivemos um tempo em que uma parte do povo é cheio de crendices. Eu até citei alguns aqui semana passada, né? Tem gente que acredita que para casar você tem um esquema que dá certinho. Então você pega um balde de água, põe atrás da porta, pega Santo Antônio, coloca de cabeça para baixo e afunda o santo lá, né? É como se você estivesse convencendo: se você não fizer o casar, você vai se dar mal, vai morrer afogado, né? Então eles creem nisso, né? Tem gente que crê que, falei para você, para diabetes, você pega um mamão macho, né? Mamão tem sexo, sabia? E você corta ele, põe lá algo e enterra, e você é curado, né? E outras crenças, você deve conhecer muitas crenças. Agora o pior é que nas igrejas evangélicas, nos dias de hoje, é cheio de crendice também. Quem não ouviu ainda falar do sal que dá certo, sal grosso que funciona? Quem não ouviu falar da arruda? A vassoura? Não, nas igrejas tem também vassoura. Vixe,
Hã? Varre. Ali é uma dinâmica, a gente faz na célula dinâmica, tá? Ali a gente é só uma dinâmica. Mas, vamos dizer, a gente faz isso também. Hã? Toalhinha da unção, travesseiro, curador de barriga e tudo mais, né? Irmãos, é uma loucura. E por causa desse tipo de coisa que tem nas nossas igrejas, nas igrejas, não nas nossas, nas igrejas, tem pessoas que não querem crer nesse Deus que nós cremos. Tem pessoas que não querem se aproximar de Deus, porque eles acham que crer nesse Deus é uma coisa maluca, é uma coisa fora, assim, desbilolada, coisa fora da realidade. Os irmãos estão comigo? Sabe, e às vezes você vai convidar, às vezes o nosso problema é trazer alguém para Jesus ou para o encontro, é porque as pessoas já estão vacinadas com esse negócio de igreja. Acontecem umas coisas malucas nas igrejas. As pessoas apresentam as coisas fora. Então as pessoas que se julgam inteligentes, eles falam assim: olha, eu não vou me misturar com esse negócio aí não. Esse negócio aí é esquisito demais, né? Eu sou dono do meu juízo, não vou, né? E sobre isso eu quero compartilhar algo com você, nesses minutos que me resta, para dizer o seguinte para você: que muitas coisas loucas e absurdas são feitas em nome de Deus. E isso faz que a fé pareça algo irracional. Então é comum você ver pessoas que dizem que quando eles falam que foi para a igreja, as pessoas perdeu o juízo, ficou louco, ficou fanático. Fanatismo dentro da igreja. Os irmãos estão comigo? Então muita gente acha que a nossa fé é absurda, mas eu quero dizer para... Então esses aí, ditos inteligentes, pessoas instruídas, né? Então eles acham que a fé não passa de um ato desesperado, né? Um salto no escuro, mas isso não é verdade. Crer em Deus não é um salto no escuro, né? Sem saber o que tem lá embaixo. Amém? A nossa fé não é algo absurdo. Amém, irmãos? A nossa fé está baseada na lógica e no bom senso. Eu vou mostrar algumas coisas sobre isso para você hoje. Você crê, você tem fé em Deus porque você é inteligente. Você pode falar isso para alguém que está perto de você? Você sabe por que você crê em Deus, irmão? Você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Aí eu falei para os irmãos, se digamos que alguém diz para você que não tem fé em Deus, você, não, eu tenho, e ele fala, não creio nesse Deus. E digamos que fosse o caso, tá? Que não é. Que realmente chegasse aquele dia, o dia da morte, e realmente Deus nem existe. Deus não existe. Né? Ou a vida, depois dessa vida aqui, não existe. Simplesmente para de existir, Deus não existe. Eu digo para você, você não perdeu nada, você ganhou muito. Porque a sua vida aqui, você viveu uma vida baseada nas Escrituras, mesmo que não existisse Deus. Agora, se você tiver razão, se a sua fé estivesse correta, se a Bíblia que você crê está correta, e está, como é que vai ser para essa pessoa? Agora eu pergunto, quem é o inteligente e quem é o tolo nessa história? Vocês estão comigo? Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, minha fé não é absurda. Sabe, nós não renunciamos à nossa inteligência para crer em Deus. Eu vi pessoas que, ao ser tocado por Deus, eles disseram assim, eu fiz besteira, fiz um monte de coisa, saí pulando. Uma vez teve uma vigília nessa rua, de madrugada, eu acordei um barulho terrível. E os irmãos estavam correndo no meio da rua, para cima e para baixo, estavam cheios do poder de Deus. Aí eu falei, Jesus, eu fiquei com vergonha. Eu falei, puxa, eu queria levar meu vizinho para a igreja, mas ele vai achar que daqui uns dias ele tem que correr na rua, de madrugada. É irracional um negócio desse, né, irmãos? Eu sei que quando nós estamos juntos, em oração, existem momentos assim que é pancada, né? Mas nós não deixamos de ser inteligentes, tá bom? Fala para o seu irmão, você às vezes parece que ficou doido, mas você não é doido, não. Eu quero mostrar para você que a fé e a razão andam juntas. Elas andam juntas. Amém? Na verdade, a razão, ela fortalece a nossa fé. Pastor, que coisa, não... Pois é. Então, a lógica e a razão, né, honesta, né, sempre se rendem ao conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Eu quero avançar aqui, porque eu quero falar desses argumentos aqui,
E depois eu posso me aprofundar mais. Argumentos básicos que embasam a nossa fé. Então Paulo disse assim, que o nosso culto que nós oferecemos é racional. É racional. É um culto inteligente. Nós sabemos, não é um Deus que nós estamos tentando descobrir Ele. Nós sabemos, porque nós experimentamos dEle. Ele habita em nós. Nós o sentimos, nós desfrutamos da presença dEle. É por isso que a sua fé é diferente. E a sua fé é inteligente. Os irmãos estão comigo? Então, existem pelo menos 4 argumentos que não são da Bíblia, mas que provam, que mostram a existência de Deus. Amém? Que apontam para a existência de Deus. Então o primeiro argumento é chamado de argumento cosmológico. Eu dei uma pincelada semana passada, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. O que é cosmologia? São 2 palavras, cosmos e logia, é estudo ou... Na realidade significa o sentido do mundo, a razão do mundo, né? O porquê o mundo existe. Então essa ciência prova a existência de Deus. Mas pastor, você veio aqui, pegou um culto domingo para provar a existência de Deus. Bem, eu estou te falando isso, não é porque você não crê em Deus, você crê. Mas eu estou te falando isso para fortalecer, talvez de forma teológica, os argumentos que você vai ter para mostrar para pessoas que na verdade a tola é ela. Que na verdade o bobo, não fala isso, tá? É aquele que diz que não crê, que Deus não existe. Amém? Você sabe, irmãos, que até a pessoa que diz aqui que não crê em Deus, no dia que ele estiver diante de Deus, ele também não vai crer em Deus. Mas pastor, ele vai estar vendo Deus ali na frente dele. Mas não vai crer. Porque ele vai dizer assim, esse Deus aí, mas será que só tem ele? Deve ter outros por aí. Porque o incrédulo, ele é incrédulo em qualquer lugar, em qualquer situação. Em qualquer momento da vida ele é incrédulo. Será esse Deus aí? Será que lá nos outros mundos, nos outros horizontes, lá não tem outro Deus? É assim. O incrédulo é uma catástrofe. Então, esse argumento é baseado em 3 fundamentos lógicos. O primeiro é que as coisas existem. Isso aí não tem dúvida. As coisas existem, sim ou não? Essa parede existe, sim ou não? Ah, não, pastor, não existe, eu não posso crer. Existe, as coisas existem. As coisas ao seu redor existem. As árvores existem. As montanhas existem. As coisas existem. As pedras, os oceanos, existem ou não? Existem. É para se discutir essa realidade? Não. Elas existem, né? Aí outra coisa é, por que elas estão aqui? Por que elas existem? Agora, a pergunta mais profunda: como vieram a existir? Como vieram a existir? A ciência moderna vai dizer para você que foi o tal do Big Bang, né? A explosão cósmica que culminou em tudo isso. É o que a ciência vai dizer. A moderna vai dizer isso. Então houve lá nos primórdios do planeta, né, um caldeirão de substâncias químicas, e ela causou uma explosão de gases e reagiu quimicamente a explosão, e tudo surgiu por acaso, tudo veio acontecer por acaso. É o que a ciência diz. Aí nós temos que decidir o que nós cremos. Agora outra coisa, uma vez que as coisas existem, nós temos que perguntar qual é a finalidade delas, né? Para que existem? Amém? Para que existem? Segundo fundamento, né, lógico da cosmologia é o princípio da dependência. As coisas dependem de algo fora delas mesmo para existir. Então, se você for observador, verá que uma árvore depende da terra, da água e do sol. Uma árvore precisa de ar, a grama precisa de água, o animal depende dos outros e assim por diante. Então existe toda uma cadeia alimentar e ecológica sobre a terra. Existe uma completa interdependência. Nada existe por si só. Nada é totalmente independente ou autossuficiente. O terceiro argumento é o resultado dos 2 primeiros, né? Se tudo é interdependente, então deve existir, preste sua atenção, deve existir um originador que está fora de todo o sistema.
esse originador terá de ser necessariamente alguém autossuficiente, independentemente de tudo que foi criado. Em outras palavras, ele precisa ser eterno e ilimitado. Ele deve ser maior do que tudo que existe, porque ele é o originador. Mas você pode argumentar que é possível que tudo tenha surgido por acaso, como diz a ciência moderna. Não é verdade? Aí nós vamos para o segundo ponto, que é o argumento teleológico. Não é teológico, teleológico. O que é esse argumento? Ciência que estuda ou explica a finalidade das coisas. Você pode pensar, eu fui buscar no Google isso aqui. Finalidade das coisas. Algumas coisas podem ser explicadas simplesmente pela sua finalidade. Então o primeiro argumento, o cosmológico, olha para todas as coisas e pergunta por quê? Né? Ou quem pôs tudo ali? O segundo, que chamamos de teleológico, pergunta por que tudo é tão complexo e ordenado. Aí aqui que nós vamos tirar uma conclusão sobre essa ideia de que tudo partiu de uma explosão. Amém? Então, o que eles querem dizer é que o caos veio gerar a ordem que existe. Essa é a ideia deles, que o caos, uma grande explosão, veio gerar tudo que existe. Então, imagina você, presta atenção, que não existisse relógio, tá? E de repente você está num lugar, numa praia, de repente você escuta um barulhinho. Não existe relógio, mas você escuta um barulhinho. Aí você começa a perceber onde que é, você vai e cava, e você descobre o relógio, né? Você descobre o relógio. E você nem sabe para que aquilo serve, mas você percebe as engrenagens cronometradas, presta a sua atenção, cronometradas, elas funcionam de uma forma, numa organização assim, impressionante. Nada existe parecido com ele. Você percebe a forma harmoniosa, os marcadores misteriosos, você percebe, você abre, começa a investigar, e você percebe toda a sua engrenagem engenhosa, como ela se move. Agora pensa comigo, você pensaria que esse relógio surgiu do nada? Você não, apareceu, surgiu de nada, uma explosão, de repente aquele relógio foi parar ali. Você pensaria isso? Você pensaria que é fruto do acaso? Certamente você concluiria, alguém fez isso. Agora, se um relógio não pode surgir do nada, imagina eu e você. Você está comigo? Estava lá com meu irmão na praia, meu irmão Mazinho. Nós pegamos o que era aquilo lá, uma estrela do mar. E eu comecei a falar para ele, porque é um ser. Lá na praia que a gente foi, a gente não conseguia nem pisar no chão cheio de estrelas do mar. Milhares, milhões de estrelas do mar. E eu peguei uma na mão e comecei a conversar com ele dentro da água ali. Eu explicando para ele. Porque é aquela estrelinha do mar cheia de perninhas, vou falar perninhas assim, mexendo, é um ser vivo. Um homem não consegue criar um negócio daquele. Ela está anos-luz à frente do melhor Rolex. Impressionante. Agora imagina eu e você. Se for falar partindo da medicina, você é um ser impressionante. O Marcelo, converso muito com o Marcelo é dentista. E ele falou para mim que depois, eu digo, agora você é dentista? Não, rapaz, eu estou fazendo especialidades. E só da parte de dentes, da parte dentária. Tem muitas especialidades. Ele falou, eu estou fazendo uma capacitação de bucomaxilar, aquela parte desses movimentos aqui. Tem outro aperfeiçoamento só de canal, só de implante e tal. Imagina, só falando dessa parte. Tem especialidade só do cérebro humano, especialidade só do coração, só dos rins, só dos nervos, só dos ossos, né? Só do sangue. Você é muito complexo, meu irmão. Davi disse, eu percebo, eu fico impressionado a forma tão poderosa, gloriosa com que Deus me criou.
A forma que Ele me entreteceu os meus ossos no ventre da minha mãe. Então imagina que eu estou dizendo isso porque o fato de você olhar no espelho, você se contemplar, meu irmão, você já tem que imaginar, tem alguém muito poderoso que imaginou um negócio desse aqui. Tem alguém muito superior, muito poderoso que imaginou uma máquina fantástica dessa. Fala para o seu vizinho, para criar alguém igual você, meu irmão, fala para ele. Não é qualquer um não, fala para ele. Aleluia. Essa ideia de que foi uma explosão e que tudo partiu do acaso, ela agride a inteligência. Isso sim agride a inteligência. Isso sim deve ser inconcebível. Não é possível que alguém em sã consciência acredite e creia dessa forma, de que foi desse jeito. Então a teoria lá é chamada de Big Bang. Essa é a expressão em inglês, né? Que significa Big, né, grande, e Bang é uma explosão, Bang, uma explosão. Então, segundo essa teoria, o universo surgiu. Peço silêncio, por favor. Escuto muito barulho. Essa ciência diz que o universo surgiu de uma explosão. Você sabe que os teólogos não discutem isso muito. Eles até acham que houve uma explosão nos primórdios. E realmente pode ter havido. Deve ter havido uma explosão. Mas a pergunta é quem acendeu o pavio para a explosão acontecer. Os irmãos estão comigo? Quem acendeu o pavio? Nada explode a partir do nada. Nada explode a partir do nada. Amém? Deus é poderoso para fazer de uma explosão gerar tudo isso perfeito como é. Se você pode pegar os vídeos, eu estava vendo um vídeo que o sistema solar ele está assim muito minuciosamente na posição certa. Que se fosse avançado um pouquinho só, a gente morreria torrado. Imagina essa semana aí, né? Você sofreu ou não sofreu? A sua casa tem ar-condicionado lá, não sei, você não estava nem aí. Mas a gente sofreu, né? Mas tudo está organizado, milimetrado. Se qualquer... A Terra, ela gira em torno de si, em torno da Lua, né? É isso? Estudioso, não? Do Sol, né? Do Sol, obrigado. O que é? Ela gira, ela vai fazendo isso aqui. Ela tem dois movimentos, duas rotações, né? É isso, irmãos? Hã? Oh, isso mesmo, Mateus. Então, mas se alguma coisa sair fora, desequilibrar, por pequeno que seja, uma grande catástrofe acontece. Olha que coisa poderosa. Como que uma explosão por acaso gerou algo tão poderoso, tão ordenado, tão criativo. Sabe, irmãos? Então eu acho que quando você olha para tudo isso, isso tem que fortalecer a sua fé. Imaginar que esse Deus tão poderoso, Ele é agora teu Pai. Poderoso, né? Você poderia até encher o peito e quando alguém vir mexer com você, você dizer, sabe quem é meu pai, rapaz? Tá pensando o quê? Que o teu pai é poderoso. Fala pro seu vizinho, seu pai é demais. Então, irmãos, a falta de lógica é você pensar que uma fábrica de aço explodiu e saiu um pátio cheio de carro. Uma gráfica, né? Explodiu, sai um monte de livro. Tem lógica? Isso não tem lógica. Diga, a minha fé é uma fé inteligente. Aleluia. Glória a Deus. E o outro argumento, penúltimo argumento, já vou terminar, é o argumento da natureza moral. Por quê, irmãos? Porque o ser humano tem um senso de certo e errado dentro de si. Por quê? Será por quê? Quem disse a ele que certas coisas são certas e outras são erradas? Quem disse? Ele já tem isso impregnado dentro de si. Os irmãos estão comigo?
Na sua experiência aprendeu de seus pais, mas você deve admitir que houve um dia em que essa consciência foi despertada dentro de você. Então, em todas as culturas, em todas as épocas, as pessoas veneram virtudes como o amor, a solidariedade, a fidelidade, a lealdade, a justiça. Pode ser qualquer nação do mundo, existe essa veneração. Em todas as culturas elas exploram, elas deploram, odeiam a injustiça, o ódio, o roubo, a calúnia, o homicídio. Em toda cultura há um senso interior de perfeição e de ideal, o que leva todo homem a supor que exista tal coisa, tal o perfeito, o ideal, o que leva as pessoas a isso. Porque alguém que surgiu de uma explosão chega a esse nível de evolução. Será que foi o acaso que te tornou essa pessoa? Que mesmo quando você está fazendo errado, dentro de você algo diz: você está errado. Será que foi o acaso que fez isso? Foi a explosão que gerou isso em você? E outra coisa, irmãos, por último, é a experiência religiosa. Porque você vai concordar comigo, porque milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, relatam experiências sobrenaturais com esse Deus que nós não vemos. Não posso mostrar para ele aqui, para você ver com os olhos físicos, mas milhares de pessoas tiveram experiências com ele. Milhares de pessoas contam que tiveram experiências extraordinárias com ele. Então, esse argumento por si só, né, seria pouco, mas ele toma força quando colocamos junto com os outros. Porque foram milhões de pessoas, pessoas boas, famílias, pessoas inteligentes, dignas. Então, irmãos, eu gostaria de ter tido mais tempo com vocês eu sei que é meio teológica essa mensagem. Eu gostaria de ter tido mais tempo com você para esmiuçar detalhes, para fortalecer a sua fé e você ajudar pessoas e mostrar para pessoas, com a própria ciência, a existência do seu Deus. Eu sei que as pessoas não conhecem a Deus de fato, porque alguém mostrou pela mente dela os conceitos básicos, né, para que ela creia. A experiência, ela é aqui. A nossa experiência com Deus nunca é na cabeça, é no coração. Os irmãos estão comigo? É no coração. Então, se realmente existe um Deus acima de nós e que nos criou, então seguem algumas conclusões inevitáveis. A primeira conclusão é: se existe um Deus, criou você, deve ter um caminho que leva a esse Deus. Amém? Deve haver um caminho que leva a esse Deus. Isso é uma coisa muito boa para se pensar, sabe? E existe. O caminho chama-se Jesus Cristo. Eu falei para os irmãos no encontro. Um dia Jesus chegou e disse: eu sou a porta. O que é a porta? A entrada, o acesso, né? A senha, né? A entrada. Mas ele diz também: eu sou o caminho. O caminho que muitos tiveram experiência de porta. Entraram na porta, né? Entraram, conheceram Jesus. Jesus é a porta, entraram. Mas agora eles vão ter uma experiência de caminho, porque Jesus é o caminho. Você vai andar nele, você vai andar com ele, você vai ter experiência com ele todos os dias da sua vida. Amém? Aleluia. Esse caminho é o Senhor Jesus, pois ninguém em toda a história disse ser o caminho como ele disse ser. Jesus disse lá em João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é a diferença entre o cristianismo que nós vivemos e as outras religiões? Qual que é a diferença básica do que você crê hoje para as outras religiões? Qual a diferença? As religiões ensinam um caminho para chegar a Deus. Mas o que nós cremos é que Jesus, ele é o próprio caminho. Você já tem o caminho dentro de você. Se fosse você, eu dava um glória a Deus por isso. Se fosse você, eu daria um aleluia por isso. Então,
elas ensinam o homem um caminho para agradar a Deus. O cristianismo, porém, não ensina um caminho. Jesus nunca disse que veio para nos ensinar um caminho. Então é muito comum você ver pessoas religiosas falando de Jesus, e quando chega a Páscoa, eles choram, eles dizem, oh, coitadinho. Raul Seixas que falou isso, né? Tem gente que, coitadinho, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo de morrer pendurado numa cruz, né? Então as pessoas, elas creem dessa forma distorcida. Jesus nunca veio mostrar um caminho. Ele veio, para que ele veio? Veio para ser um exemplo. As pessoas não têm lógica, não têm noção de quem realmente é Jesus. Nós estamos chegando perto de uma época no Natal. Estamos chegando perto do Natal. E o que você vai mais ouvir falar? Qual o personagem que vai ser mais falado? Papai Noel. Por quê? Porque as pessoas não vão falar de alguém que eles não conhecem. Eles também não conhecem Papai Noel, mas acham que é o bom velhinho. Distorceram tudo, sabe? Mas deixa eu falar, você não é alguém religioso. Você é alguém que teve uma experiência viva com um Deus vivo, que agora é teu Pai. Que agora é seu Pai. Isso é poderoso e maravilhoso. Você está comigo? Então, Jesus nunca disse que oraria ao Pai. Eu já estou terminando. Acalma o seu coração. Ele nunca disse que oraria ao Pai para que nós tivéssemos vida, ou que nos ensinaria uma maneira de termos vida. Ele apenas afirmou: eu sou a vida. Ele nunca disse que veio para nos ensinar a verdade. Ele simplesmente afirmou: eu sou a verdade. Por isso Paulo diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Os irmãos estão comigo? Estão ocultos em Cristo. E a outra conclusão é que todos nós teremos de comparecer diante dele para prestar conta de nossa vida. Portanto, hoje é o dia. Esse é o tempo aceitável diante de Deus. A decisão é sua. Creia, portanto, para que receba vida. Em toda a história só houve um que afirmou ser um com Deus, e a própria expressão de Deus, o Senhor Jesus. Você precisa se posicionar a respeito disso. Você está comigo? Houve um dia que ele declarou ser igual a Deus. Lá em João 5,18. Ele declarou ser igual a Deus. Olha, isso é poderoso demais. Vocês estão comigo? 5,18. Por essa razão os judeus mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Irmãos, alguém que afirma ser Deus, nós precisamos avaliar algumas coisas sobre essa pessoa. Você só tem 3 saídas em relação a essas pessoas, essas afirmações de Jesus. A primeira possibilidade é que ele era um mentiroso, um enganador. Porque se ele não era Deus, como afirmou ser, isso faz dele um mentiroso. Você acha que Jesus é mentiroso? Alguém acha? Faz dele um mentiroso. Você não pode dizer que um mentiroso é um grande homem. Porque você pode dizer, não, eu acho que Jesus não era Deus, mas era um grande homem. Mas como grande homem é um mentiroso? Não combina. Vocês estão comigo? Dá para entender? Estou sendo muito teológico hoje. Então você não pode dizer que um mentiroso é um grande homem. Ele podia ter ensinado as coisas bonitas, mas era mentiroso, enganador. Então não era uma grande coisa. Segunda possibilidade é reconhecer que ele era completamente maluco, um doido. Porque o cara que diz que é Deus, se ele não é um doido. Quem conhece o Henrique Cristo? Henrique Cristo, né? Ninguém conhece o Henrique Cristo aqui? Nunca viu um cara que diz que é Jesus? Ele diz, eu sou Jesus. Eu gostei de um dia que ele estava no Jô Soares, e o Jô Soares falou, não, eu sou o Cristo. Disse, então ore ao seu pai. Ele, posso fazer oração? Aí ele ficou em cima do sofá, oh meu pai. Ele acredita nessa maluquice. Ele acredita nessa loucura. Então o cara que diz que é e não é, é doido.
Aí o Jô Soares, eu gostei que o Jô Soares pegou ele. Falei, você aceita? Você toma vinho? Ele disse, tomo. Você aceita um vinho? Eu falei, aceito. Aí ele mandou colocar 2 copos de água. Também, não, mas também, essa é a segunda vez. Aí ele pegou o copo de água e deu para ele. Disse, ora, mas isso não é vinho. Você sabe dar um jeitinho. Você disse que é Jesus. Então, é louco. É louco. Amém? Então, se você não admite que ele foi um mentiroso e enganador, então talvez admita que ele foi um lunático. Você acha que Jesus foi um lunático, um louco? Quem acha? Eu não acho, estou só perguntando. Entretanto, se admitir que ele foi um louco, varrido, não diga que ele foi um grande homem também. Está comigo? Se não crê na primeira nem na segunda possibilidade, então só resta uma alternativa. Ele falou a verdade quando disse ser Deus. Caso tenha dito a verdade, então ele é Deus, e não apenas um grande homem. Não dá para aceitar os ensinos de Jesus e rejeitá-lo ao mesmo tempo. Jesus é o Senhor. Então, querido, eu quero concluir essa palavra aqui orando por você. Eu gostaria que você ficasse de pé, que os músicos quando vêm aqui, eles ficam tocando, impressionando. A pastora manda, ó, vai lá, toca. Rafa, vem aqui, pega o microfone, né? O Décio já começa. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria de fortalecer mais essa palavra, assim, esclarecer mais essa palavra para você numa próxima oportunidade. Mas eu quero dizer para você, querido, presta atenção, feche seus olhos, deixa a luz, meia luz aqui, presta atenção, esse momento é muito importante, presta atenção, não fale, não converse, é você e o Senhor agora, amém? É você e o Senhor, presta atenção. O que nós ensinamos nessa igreja não é nada de religiosidade. Nós ensinamos a palavra, e nós ensinamos e nós mostramos na palavra o que a palavra revela sobre Jesus. Ele é alguém, ele é uma pessoa. Nós não temos uma religião para facilitar a nossa entrada no céu, para ver se de alguma forma você vai entrar. O que o Evangelho diz é que Jesus é a porta, e aquele que entrar por mim será salvo, já é salvo. O que eu estou dizendo para você é fortalecendo a ideia que Jesus trouxe de que você já é salvo. Se você está aqui ainda tentando ser um crente bom para porventura, de alguma forma, porventura, herdar a salvação, eu estou dizendo para você que isso é uma grande mentira do inferno. Você já é salvo. Você já é salvo. O que faria você entender ou ter dúvida sobre a sua salvação? Temos que pensar nisso. Dentro da sua cabeça, aí, o que levaria você a ter dúvida? Será que eu sou salvo ou não? O pastor fala tanto isso, mas será que realmente já aconteceu comigo? Será que quando eu chegar lá na porta do céu, não sou você colocado, né? Dizer, não, seu lugar é no andar de baixo. Será? O que leva a ter dúvida? Aí nós vamos vasculhar aqui, vamos procurar entender. O que pode levar a ter dúvida é que você não é bom o suficiente para entrar no céu. Eu creio que essa seja uma dúvida. Às vezes eu pergunto para um grupo de pessoas: você é salvo? Fala, não sei. Se Deus achar que eu mereço. Oh, Jesus. Sabe aquele chute na canela, aquela... Ai, Jesus, que agonia. Eu não sei, de repente vou chegar lá e saber, né? Se tem vaga para mim lá no céu. Bom, isso é o grande engano do inferno. Por quê, pastor? Por que isso? Com essas palavras você quer dizer assim, que você tem que merecer para entrar lá. Deixa eu falar, e se essa fosse a verdade, Jesus não precisaria ter descido e dado a sua vida por mim e por você. Se Jesus morreu por quê? Para fazer algo que você não conseguia. Ele veio para a terra para que você fosse para o céu. Ele se tornou filho do homem para que você se tornasse filho de Deus. Você pode entender um negócio desse? Então a sua salvação não tem a ver com o que você pode fazer. Você sempre vai se sentir desqualificado. Essa é a verdade.
você mesmo, suas emoções, o diabo vai lançar seta, você não consegue, você não, sabe? Quantos crentes vivem em crise? Um dia eu vi um irmão falando, eu vou para o monte, estou fazendo a campanha do monte. Eu falei, é mesmo, que benção. Irmão, nós temos que batalhar para ganhar a nossa salvação. Eu digo, ai, Jesus, não. Ensinar errado. É um evangelho que foca o esforço humano para ganhar algo de Deus. Sabe que nós somos o afogado que está lá bebendo água e quase morrendo. E Jesus é o Salvador que vem e te tira lá do fundo do poço, te levanta. Porque você não consegue sair dali sozinho. A salvação é isso. Pela graça sois salvos por meio da sua fé. Isso não vem você, é dom de Deus. Não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Você não vai fazer nada para ganhar salvação suficientemente para ganhar. Ninguém nunca fez. Ninguém nunca teve essa capacidade. Amém? Então, a ideia é o seguinte: se você tem dificuldade de crer que você é salvo, a única dificuldade de ser, o único receio que você deveria ter é se realmente você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Se você não acreditou que Ele morreu por você. Porque se você acreditou nisso, então você já é salvo. E o que vai impedir, que vai tirar você dessa convicção é, primeiro, você achar que você merece, ou você tem que fazer algo para chegar lá, ou a pior tragédia, que é o outro extremo, é você achar que Ele não é suficientemente capaz de te salvar. Quando nós convidamos as pessoas, nós falamos umas frases, nós dizemos, você aceita Jesus como o único e suficiente, capaz, poderoso para salvar você. Então, deixa eu falar para você, você tem que sair daqui nessa noite com uma convicção. Vou terminar agora, uma convicção. Eu aceitei e eu sou salvo. As crianças lá no Kids aprenderam isso. Canta até a musiquinha, né, Rafa? Canta aí, Rafa. Não sabe? Canta aí, menina. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. As crianças já sabem. Você já sabe disso? Levanta a sua mão e diga, eu já sei. Porque não é o que eu fiz, é porque eu criei. Não é pelas obras. Ah, pastor, mas eu não tenho que fazer obras. Vai. Mas a primeira coisa é receber Jesus. Lembra daquilo? Recebeu Jesus com alegria. E quando Jesus entra na casa dele, a vida dele começa a mudar. A sua vida vai mudar, irmão Trista. Sabe por quê? Porque agora, o Deus que habita em você não combina com coisas que você fazia antes. Não dá para misturar água com óleo, né? Não dá. Amém? Mas você tem que entender. Então, não importa o seu momento, sua dificuldade, suas crises, a salvação é irreversível na sua vida. E eu creio que só tem um jeito de você perder a salvação. Eu creio. Se você um dia chegar e dizer, quer saber? Porque às vezes você acha que num dia que você está em crise, você fala, não vou mais para a igreja. Você vai perder a salvação porque não vai para a igreja? Não vai nada. Você se tornou filho. Você se tornou filho. Então não tem mais jeito de mudar isso. Desfiliar. Irmãos, estão comigo? Mas qual a maneira, pastor? Qual a única? O pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito, é esse, só esse. E o que eu entendo que é esse? É você chegar e dizer assim, compartilhar com alguém e falar, quer saber, Rafa, eu não creio mais em Jesus Cristo. Esse negócio que Jesus morreu na cruz, para mim não serve. Não, sabe, não adianta, eu não quero mais, eu não creio, eu rejeito essa ideia. Sabe por quê? Aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Por quê? Para ir para o céu só tem um caminho. Você diz, não creio nesse caminho, moiou, sem chance, game over, né? Acabou. Mas você está fraco. Você sabe que o Senhor disse que é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. O dia que você está triste, que você está deprimido, que você está abatido, não é isso que faz você perder a sua salvação. Você não deixa de ser filho por isso.
Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci, você vai vencer também. As aflições não tiram a filiação. Você continua sendo filho e filho amado. Então eu gostaria que você pegasse na mão de alguém. De alguém trocar. E fortalecer essa ideia, essa convicção. Pega na mão desse irmão e fala: meu irmão. Pode falar com convicção, diga: meu irmão, você se tornou filho. Isso não pode mudar mais. Tem jeito. Tem jeito mais. Diga: não tem jeito. Ainda que você não queira ir, você vai. Deus voltar hoje, você vai. Porque não é você que comprou com o seu recurso, com as suas condições. Foi Ele. A salvação é um presente que você foi dado para alguém que não podia comprar o ingresso. A pessoa ir fazer uma viagem. Uma vez eu lembro que eu estava fazendo uma viagem e eu não tinha condições de fazer aquela viagem. Aí o irmão aqui falou para mim: pastor, quando você for a viagem, eu vou dar um dinheiro. Eu lembro até hoje, faz muitos anos, era R$1.200, R$1.500. É mesmo, aí passei, eu estava precisando. Eu falei para mim: vamos a Foz do Iguaçu. Eu falei: vamos, mas tem dinheiro? Eu digo: peraí. Vamos, lembra? Passa lá em casa, pega o dinheiro e vai. Que maravilha. Irmãos, eu fui porque eu tinha condição? Eu ganhei um presente. Eu ganhei um presente. Você vai para o céu porque você ganhou um presente. É por isso que você tem que ser muito crente, porque você tem que ser muito grato. Chega no céu, você vai ter duas grandes surpresas. Uma surpresa é quando você chega lá e olhar ao seu lado e fala: ué, Milena aqui? Aquela bagunceira, só vinha brincando. O Déficit quase não ri. Vem também. O Rafa só sabe fazer filho. Possível. Vem. Zé, você tá aqui, mano. Eu quem diria que o Zé ia ali. Essa é a primeira. E a segunda? Eu aqui? Essa é a segunda. Você vai perceber que tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Se fosse você, eu daria glória a Deus bem forte, um aleluia, e agradeceria. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Diga: eu creio em Ti. Sabe, eu gosto muito das palavras de Jó, porque Jó, ele já cria em Deus, mas ele tinha uma experiência com Deus. Aí ele diz: Senhor, eu acreditava porque as pessoas falaram lá no encontro. Fui no encontro, eles me disseram. Eu achei bem legal e comecei a acreditar. Mas hoje é diferente. Eu ando contigo, eu experimentei a sua presença. Ah, Senhor, hoje é diferente. Eu sinto aqui a sua presença. Eu quero que você ore agora, agradecendo ao Senhor por essa presença maravilhosa, por essa convicção, por essa salvação.